Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Na próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai anunciar um programa para financiamento de ônibus elétricos em todo o Brasil. A promessa foi lançada nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, pelo presidente da instituição, Aloysio Mercadante, em evento do Banco de Fomento no Rio de Janeiro. De acordo com o Mercadante, o financiamento será para modelos de ônibus fabricados no Brasil, o que atualmente incluiria marcas como BID, Eletra, Marco Polo, Mercedes-Benz e Volvo. Ainda segundo o presidente do BNDES, entre as opções que serão oferecidas está o leasing. Vamos criar um bom modelo de financiamento no Brasil, inclusive no modelo leasing. Quinta-feira que vem vamos anunciar, disse Mercadante no evento. O presidente do BNDES não quis detalhar as verbas que serão disponibilizadas, mas adiantou que será um valor importante. Na tarde desta terça-feira, dia 10 de outubro, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que serão adquiridos 300 novos ônibus para o sistema de transporte da capital de Belém, no Pará. O prazo para a entrega dos coletivos é de 120 dias. Eles terão ar-condicionado, Wi-Fi gratuito e aplicativo que permite ao usuário monitorar em tempo real a localização e previsão de chegada do transporte. Com um investimento de 250 milhões de reais, os veículos produzirão uma menor taxa de carbono e outros gases poluentes que podem afetar o meio ambiente. No total, a região metropolitana de Belém contará com 1.000 novos ônibus, sendo 300 comprados pela CETRANSBEL, 265 modelos elétricos pelo governo estadual, 130 coletivos comuns e mais 200 micro-ônibus, estes últimos adquiridos pela prefeitura. A meta da administração pública é renovar toda a frota até 2025. Nós estamos falando aqui em 300 novos ônibus que estarão sendo colocados à disposição da população a partir de 120 dias. Nós teremos, além disso, por parte do governo do estado na próxima semana, uma licitação para a compra de 265 ônibus elétricos para o BRT Metropolitano e para o sistema alimentador do BRT Metropolitano, disse o governador Helder Barbalho. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, a secretária municipal de transportes, Maína Celidônio, e a diretora-presidente da Mobi Rio, Cláudia Cecim, apresentaram nesta terça-feira, dia 10 de outubro, na Cidade das Artes, os 21 primeiros ônibus do BRT com a tecnologia sustentável Euro 6, que tem capacidade de reduzir em até 80% a emissão de gases poluentes. Com estes veículos comprados para atender os corredores Transoeste e Transbrasil, o Rio se tornou a primeira cidade brasileira a adquirir articulados compatíveis com a norma ambiental Proconv P8, equivalente ao Euro 6, o que reforça o compromisso da Prefeitura do Rio com a sustentabilidade e a constante preocupação em promover soluções para as questões ambientais. Quero dar um recado para a população da Zona Oeste, que está há muito tempo sofrendo com os ônibus velhos do BRT da Transoeste. Estamos terminando as obras da pista ali e colocando concreto. Então, muito em breve vocês estarão andando em ônibus confortáveis, mais modernos e menos poluentes. Estamos felizes por poder entregar à população da Zona Oeste e em breve aos usuários da Transbrasil um transporte de qualidade, para que a experiência que as pessoas já estão vivendo na Transolímpica e na Transcarioca possa servir a todo o sistema BRT implantado na cidade, afirmou o prefeito Eduardo Paes. O sistema Euro 6 estabelece limites mais rigorosos para as emissões de poluentes, assegurando a redução em 80% nas emissões de óxido de carbono, óxido de nitrogênio e de 50% nas emissões de material particulado, em relação aos motores Euro 5 atuais. Com menos poluentes, os veículos equipados com o sistema Euro 6 contribuem para a melhoria da qualidade do ar e para a preservação do meio ambiente, além de gerar um impacto direto na saúde pública, porque a poluição está diretamente relacionada a doenças como hipertensão e problemas respiratórios, sobretudo em crianças e idosos. Hoje, estamos apresentando os novos ônibus Euro 6, que são mais modernos e 80% menos poluentes.
São 337 articulados nessa nova frota, da segunda leva de compras da Prefeitura, que vem para a Transoeste e para a Transbrasil, disse a secretária de Transportes, Maína Celidônio. No total, foram comprados 337 articulados Euro 6. A previsão é que os demais veículos sejam entregues gradualmente até o fim de maio do próximo ano. Os ônibus Euro 6 são a geração mais nova de ônibus articulados que está rodando no Brasil. São mais seguros e têm mais opções de telemetria, o que possibilita um gerenciamento mais eficaz da frota. Lembrando ainda que, assim como todos os articulados amarelinhos, esses novos ônibus não andam com as portas abertas. Eles ainda têm um incremento de segurança a mais. Se o veículo não estiver totalmente parado, as portas não abrem e também não fecham, destacou a diretora-presidente da MobiRio, Cláudia Cecim. Os 21 articulados que chegaram são da montadora Marco Polo, possuem 23 metros de comprimento e têm a capacidade de transportar até 183 passageiros. Além da redução de poluentes, os ônibus contam com moderna tecnologia e são equipados com telemetria para análise de desempenho. A interação com o usuário, microfone ambiente, painel de mensagens aos usuários que alertam sobre as próximas estações e alto-falantes, câmeras, portas reforçadas, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema de bloqueio de porta que impede o movimento do ônibus enquanto as portas estiverem abertas, cabine segregada para o motorista, painel de temperatura, área reservada a pessoas com deficiência, tomadas USB em todas as poltronas, entre outros itens. Desde que iniciou a recuperação do sistema BRT, 291 novos articulados já estão em operação nos corredores Transolímpica, Transcarioca, no lote 0, trecho entre o Jardim Oceânico e o Terminal Alvorada e a Avenida Cesário de Melo. Os novos 337 veículos Euro 6 entrarão em operação com a conclusão das obras dos corredores Transoeste e Transbrasil, respectivamente. Para fomentar a recuperação do sistema BRT, a Prefeitura do Rio tem investimento de quase 2 bilhões de reais em parceria com o governo federal, que já possibilitaram a compra de 628 ônibus, a requalificação do corredor Transoeste e a construção de terminais e garagens públicas. Os investimentos foram adquiridos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil, no valor de 1,2 bilhões de reais, e com a Caixa Econômica Federal de 645,9 milhões de reais. Com todo o sistema BRT em operação, Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil serão 140 estações, 15 terminais e quase 150 quilômetros que vão interligar a Zona Oeste na região da Barra da Tijuca, Zona Norte e Centro. Em publicação na edição do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, a Prefeitura da cidade informou a vencedora da licitação para a prestação de serviços de locação de veículos do tipo ônibus executivo sem motorista, incluindo manutenção, abastecimento e garagem para operar serviço de passageiros entre o Aeroporto Internacional Galeão Tom Jobim e o Terminal Intermodal Gentileza, no bairro do Santo Cristo. Segundo a publicação, a empresa vencedora foi a RAAR Investimentos e Participações Eireli, e o prazo do contrato de locação é de 24 meses. O valor pago pela empresa foi de R$ 13.287.931,76. Os ônibus executivos que serão utilizados possuirão duas portas no lado esquerdo do veículo no nível das estações, para integração com os ônibus do BRT que atenderão o terminal, que ainda está em obras e que tem previsão de término em dezembro deste ano. Os moradores e passageiros que utilizam o ônibus da aviação Pinheiral, que atende a Avenida do Contorno na cidade, reclamam que os coletivos estão circulando lotados na manhã desta segunda-feira, dia 9 de outubro. De acordo com os passageiros, há muitos atrasos nas viagens, o que acarreta a lotação nos ônibus que seguem para o centro de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Segundo uma passageira, o coletivo, que deveria passar às 6 horas e 5 minutos da manhã, só passou às 6h40 da manhã, lotado, deixando a viagem mais desconfortável. Alguns moradores acabaram optando por seguir viagem por carro de aplicativo
pagando cerca de R$ 36 pela viagem. A Prefeitura de Volta Redonda, que é responsável pela fiscalização dos ônibus municipais, não se manifestou até a publicação desta reportagem. E não são só as pessoas que moram em Volta Redonda que passam por problemas. Na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, está acontecendo a mesma situação. Os moradores de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, estão irritados com a lotação nos ônibus pela redução no número de coletivos circulando na cidade na manhã desta segunda-feira de 9 de outubro. Os passageiros afirmaram que como não há muitos ônibus circulando, os coletivos seguem viagens lotados, deixando a viagem mais desconfortável. De acordo com pesquisadores em transporte, utilizar os ônibus com chassi OF1418 ou OF1519 em horários de maior fluxo com menos veículos pode gerar lotação. A Prefeitura de Patos de Minas, que deve fiscalização o transporte municipal, e a aviação Pássaro Branco não se manifestaram sobre o assunto. Após reclamações de passageiros, a ouvidoria do DETRO-RJ, que relataram ao órgão constante atrasos em linhas municipais que passam por Nova Iguaçu, agentes realizaram mais uma ação de fiscalização na Baixada Fluminense e multaram 2 empresas de ônibus. As viações autuadas que operam as linhas 1603I, Nova Iguaçu-Magé, e 770I, Borda Gato, Bayer do Brasil. Elas foram flagradas descumprindo o quadro de horários e determinado, prejudicando moradores que dependem da condução. As empresas multadas foram a Expresso Rio de Janeiro e a Aviação Vila Rica. Outra fiscalização no DETRO, desta vez no terminal rodoviário do shopping de Duque de Caxias, resultou na atuação de empresas de 2 linhas intermunicipais que circulam no município e proximidades. O fato, que ocorreu na manhã do último dia 4 de outubro, durante a ação para averiguar reclamações de passageiros recebidas pelo departamento, a linha 904T Duque de Caxias Santa Cruz foi flagrada descumprindo a grade estabelecida de horários utilizando o coletivo sem selo de vistoria. Já a 137I Duque de Caxias Nova Iguaçu rodava com ar-condicionado desligado e documentação para trânsito vencida em um de seus veículos. Além de prejudicar o conforto da viagem, ambas as situações põem em risco tanto os passageiros quanto o motorista. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um idoso de 66 anos acabou detido por agente da Polícia Militar da Bahia na última quarta-feira, dia 4 de outubro, depois de ameaçar os passageiros de um ônibus da OTT Trans, que fazia a linha Barra-Lapa, em Salvador, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil do Estado, o fato ocorreu quando o coletivo seguia viagem pelo bairro Barris. Os passageiros afirmaram que o idoso pedia dinheiro e teria se irritado e passou a xingar os presentes no coletivo. Em certo momento, o idoso que pedia dinheiro afirmou que os passageiros tinham que ajudá-lo já que fizeram o L. Não bastasse, o mesmo sacou um canivete e passou a ameaçar os passageiros, afirmando que, já que votaram no L, seriam tudo ladrão. A expressão fazer o L foi utilizada na campanha presidencial de 2022 pelo então candidato de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O motorista do ônibus saiu do trajeto e encaminhado o coletivo até uma delegacia para pedir ajuda. O idoso foi retirado do veículo pelos policiais e levado para prestar depoimento na central de flagrantes. Um termo circunstanciado de ocorrência foi assinado. O documento registra ocorrências de menor relevância que tenham a pena máxima de até 2 anos de prisão ou multa. A roda de um ônibus da Sansetur se soltou durante uma viagem em São Vicente, no litoral paulista, deixando os passageiros apreensivos. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, o acidente ocorreu na Avenida Angelina Preti, na noite da última quinta-feira, dia 5 de outubro. Ainda segundo a administração municipal, o coletivo seguia a viagem com 16 passageiros na linha 202P, no sentido bairro. Apesar do susto, não houveram feridos. O governo municipal afirma que realiza fiscalização no transporte municipal, buscando garantir a segurança dos usuários. Pesquisadores de transportes afirmam que a falta de manutenção preventiva pode causar acidentes como a desta última quinta-feira.
Um ônibus urbano da Rio Anil Transportes Logística, a RATRANS, acabou pegando fogo no início da tarde desta última sexta-feira, em São Luís, no Maranhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, o coletivo ficou totalmente destruído. Apesar do susto, não houveram feridos. O ônibus seguia operando a linha 605 Santa Cruz-Veracruz, quando nas proximidades da 24ª Batalhão do Exército pegou fogo. As imagens que circulam nas redes sociais e em grupos de mensagens por aplicativos mostram o momento do incêndio. A empresa e a Prefeitura de São Luís ainda não se manifestaram sobre o incidente. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da aviação Cruzeiro do Sul deixou 2 mortos na madrugada deste último sábado, dia 7 de outubro, na cidade de Maracaju. As vítimas, de 41 e 46 anos, estavam a bordo em uma moto Honda Bis. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas Pereira do Lago com a Comandante Camissão, no centro da cidade. A condutora da moto, de 41 anos, morreu no local. O passageiro, de 46 anos, acabou socorrido. O homem acabou morrendo pouco depois de dar entrada em um pronto-socorro da região. A causa do acidente é investigada, como informa as autoridades. Entretanto, a Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um ônibus escolar acabou atropelando e matando uma criança de 3 anos na tarde desta última sexta-feira, dia 6 de outubro, na região conhecida como Grajaú, no município de São Bento, no interior do Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, a menor, identificada como Juliana Campos Carvalho, estava na garupa de uma moto com seu irmão e sua mãe, que conduzia o veículo. A condutora da moto precisou frear e o coletivo que estava atrás não conseguiu parar, atropelando todos na moto. A criança de 3 anos acabou morrendo no local. Seu irmão, de 7 anos, acabou levado para um hospital na cidade de Pinheiro. O também menor de idade precisou de procedimentos médicos e não corre risco de morrer. A mãe das crianças apresentou ferimentos leves. Revoltas com o acontecimento, moradores depredaram o ônibus e em seguida atearam fogo no coletivo, que está destruído. Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da Expresso União deixou um ferido na noite da última sexta-feira em Patrocínio. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu entre a Avenida Rui Barbosa e a Avenida JK. O condutor do automóvel, de 48 anos, apresentou ferimentos leves. A lateral do coletivo acabou danificada. Agentes do SAMU acabaram atendendo a ocorrência e não houveram feridos no ônibus. A linha do coletivo não é conhecida até o momento. Um acidente envolvendo um ônibus municipal acabou matando um ciclista no fim da tarde desta última sexta-feira, dia 6 de outubro, na altura do quilômetro 330 da BR-158, na interseção da Avenida Walter Jobim Trevo das Piscinas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima acabou identificada como José da Silva Melo, de 38 anos. Agentes do SAMU atenderam o homem, que acabou encaminhado ao PS do patronato. A unidade de saúde informa que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um ônibus da empresa Rápido Ribeirão, que fazia a linha Ribeirão Preto-São Paulo, acabou batendo na traseira de um caminhão na madrugada do último sábado, dia 7, na altura do quilômetro 164,8 da rodovia Anhanguera, na cidade de Araras. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o coletivo seguia com 46 passageiros que não apresentaram ferimentos. O motorista, que não teve a identidade revelada, acabou preso às ferragens e foi socorrido. A agente da concessionária Intervias, da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo e do Serviço de Urgência do SAMU atuaram no local. Um incêndio na madrugada deste último domingo, dia 8, acabou destruindo 3 ônibus em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, 2 coletivos micro-ônibus da Prefeitura e um ônibus rodoviário da aviação Pássaro Verde. De acordo com a Prefeitura de Bom Jesus do Galho, parte da frota utilizada no transporte escolar segue prejudicada e destruída. A aviação Pássaro Verde, que utiliza o espaço para guardar seus ônibus, também registra o prejuízo de ter um ônibus rodoviário destruído. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram atendendo a ocorrência, porém os 3 coletivos estão destruídos. Um ônibus urbano da empresa Laguna Transporte e Turismo, a Laguna Tour, acabou atolando em uma estrada de terra na região do distrito de Ribeirão Pequeno, atrasando a operação da linha municipal que atende o bairro.
A Prefeitura de Laguna informa que devido à intensa chuva que atinge a região, alguns bairros apresentaram problemas nas estradas. Algumas localidades, como a região do distrito Ribeirão Pequeno, possuem trafegabilidade difícil. O coletivo acabou atolando por volta de 6 horas da manhã, ao tentar subir uma ladeira que dá acesso ao cemitério do bairro. O governo municipal informa que as demais linhas seguem operando normalmente. A rodoviária de Laguna possui operação normal para as viagens intermunicipais e interestaduais. Um ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha acabou colidindo com uma mureta na Avenida Brasil, na altura do Piscinão de Ramos, no sentido centro. De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista lateral acabou ocupada. Bombeiros e polícia militar no local, 7 Rio acionada. O motorista do ônibus, que não teve o nome informado, acabou preso às ferragens. A linha em que o ônibus fazia não foi informada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e nem o número de feridos. Um ônibus que realizava o transporte de atletas acabou tomando na altura do quilômetro 160 da BR-304, na cidade de Angicos, no agreste do Rio Grande do Norte, deixando 11 feridos, como informa a PRF. De acordo com a corporação, o grupo seguia a viagem para a cidade de Itajá, quando por volta das 10 horas da noite o coletivo perdeu o controle e tombou. Os atletas estavam voltando da Paraíba, onde haviam ido jogar futebol. Os feridos acabaram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Algumas pessoas acabaram ficando em Angicos e outros foram levados para Fernando Pedrosa. O nome da empresa de ônibus não é informado pela corporação. Uma colisão envolvendo uma carreta e um micro-ônibus que transportava 11 passageiros chamou a atenção de Cambé, no interior do estado do Paraná, na madrugada desta última segunda-feira, dia 9 de outubro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na BR-369 no sentido Londrina e, apesar do susto, não houveram feridos. Ainda segundo a PRF, o coletivo saiu do estado de Minas Gerais e seguia para a cidade de Foz do Iguaçu, quando houve o acidente. O micro-ônibus tentava entrar em um posto de combustíveis quando houve a colisão com a carreta que seguia no sentido contrário. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná e do SAMU atenderam a ocorrência. A PRF informa que o fluxo de veículo acabou interditada provisoriamente a retirada dos veículos envolvidos na colisão. Um homem de 32 anos que não teve seu nome informado acabou preso após incendiar 3 ônibus no município Entre Rios, na região do litoral norte da Bahia, na noite do último domingo, na região Porto Sauípe, no distrito de Entre Rios. De acordo com informações de populares, o homem teria agredido a sua esposa no bairro Vila Verde momentos antes. A Polícia Militar da Bahia acabou acionada, porém ao chegar no local, o agressor havia fugido do local. Os moradores alertaram que ele acabou incendiado os ônibus em momento de fúria e foi contido por populares até a chegada dos militares. Agentes do Corpo de Bombeiros da Bahia acabaram acionados e conseguiram conter as chamas, porém todos os ônibus ficaram totalmente destruídos. O homem acabou detido e encaminhado para a delegacia de Alagoinhas, no Agreste, na madrugada da última segunda-feira, onde segue preso. A Polícia Rodoviária Federal informa que agentes flagraram um ônibus escolar do programa Caminho da Escola, realizando transporte de passageiros para uma festa de aniversário. O coletivo acabou abordado por volta de 9h38 da manhã, na BR-101, durante uma ação de fiscalização da rotina em Mamanguapé, no interior do Paraíba. O coletivo, que pertence à Prefeitura de Lucena, seguia utilizado fora de finalidade que esse tipo de ônibus faz, que é o transporte de alunos. O motorista do coletivo, de 46 anos, não possui o curso especializado de transporte coletivo de passageiros. O curso é obrigatório para exercício de referida profissão e atividade. A PRF confeccionou um termo circunstanciado de ocorrência ao seu desfavor. Já a Prefeitura de Lucena poderá ser autuada por improbidade administrativa. Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus deixou um ferido na manhã da madrugada desta última segunda-feira na rodovia Manilho Gobi, nas proximidades do motel Patropi, na cidade de Assis. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, informa que o coletivo cruzava a rodovia quando o carro bateu na lateral do ônibus.
A corporação afirma que, apesar do susto, não houveram feridos no ônibus. No carro, houve apenas uma pessoa ferida. Um ônibus da aviação Rio Doce acabou colidindo contra um animal na noite deste último domingo, na BR-116 do município de Caraí, como informa a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, apesar do impacto que destruiu a frente do ônibus, não houveram feridos no coletivo. A linha intermunicipal do ônibus acabou não informada, e o coletivo foi substituído por outro, e o ônibus acidentado foi levado para a garagem da empresa. Um ônibus que fazia o transporte escolar acabou pegando fogo quando trafegava pela zona rural da cidade de Joca Marques, na região norte do Piauí, na tarde desta última segunda-feira, como informa a Polícia Militar. Segundo a corporação, o coletivo seguia para a escola Leda Napoleão, onde iria buscar os alunos quando o incêndio começou. A Prefeitura de Joca Marques encaminhou um caminhão-pipa para combater o incêndio. Não havia alunos no coletivo. O motorista do ônibus, que não teve a identidade revelada, não se feriu. Um ônibus rodoviário fretado pela Búzia acabou tombando e deixando ao menos 3 feridos na madrugada desta última terça-feira, dia 10, na BR-040, no município de Simão Pereira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o coletivo saiu do Rio de Janeiro e seguia a viagem para Belo Horizonte, quando acabou saindo da pista e tombou em um barranco de cerca de 9 metros de altura. O coletivo, que seguia a viagem com 44 passageiros, ao menos 3 pessoas apresentaram ferimentos. Uma vítima deu entrada ao hospital Dr. Mozart Teixeira em estado grave. A unidade hospitalar, entretanto, não informa o estado de saúde desta vítima grave. A agente da concessionária Conce, PRF e SAMU atenderam a ocorrência. Um ônibus rodoviário acabou colidindo contra um animal na BR-116 na noite desta última segunda-feira, na altura do quilômetro 520 da rodovia, como informa a concessionária Eco Rio Minas. De acordo com a concessionária, o ônibus fazia a linha Timóteo-Rio, e apesar do susto não houveram feridos no coletivo. O animal acabou morto no acidente. Agentes informaram que o mesmo atravessou a rodovia repentinamente. O motorista do coletivo informa que não foi possível parar o ônibus a tempo, gerando a colisão. O nome da empresa do ônibus acabou não informada. Outro coletivo foi disponibilizado para que os passageiros seguiam viagem em segurança. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na manhã desta terça-feira, dia 10 de outubro, um menor por jogar uma granada em um ônibus na Avenida Brasil, no último dia 28 de setembro, deixando na época 3 pessoas feridas. De acordo com a corporação, agentes da 39ª DP da Pavuna realizaram a apreensão do adolescente acusado de participar do ato terrorista na cidade do Rio. A avó do adolescente o acompanhou até a delegacia e afirmou aos policiais que o neto de fato esteve no assalto com a granada. Um dos passageiros, o vigilante Eduardo Fresnedo Cieira Pontes, seguia em estado grave nesta terça. O delegado André Prates informa que o adolescente foi responsável por jogar a granada pela janela do coletivo. A Polícia Civil informa que a investigação já identificou outros 5 autores que estavam com o adolescente apreendido. A cidade de Londrina, no Paraná, vai contar até o fim de 2023 com 96 ônibus 0 km para integrar o sistema de transporte coletivo. Os investimentos das operadoras é de pouco mais de 70 milhões de reais. Nesta terça-feira, dia 10 de outubro, foram apresentados os primeiros 32 coletivos, sendo que 12 deles são equipados com ar-condicionado. Os modelos contam com motor Euro 6, que emite uma menor taxa de gases poluentes em relação às versões anteriores, além de elevadores para cadeirantes e pessoas com deficiência e poltronas estofadas. Os veículos de menor porte que foram adquiridos transportam até 27 passageiros sentados e 41 em pé. Marcelo Cortés, presidente da CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, todos os ônibus devem ser entregues até a data do próximo dia 15 de novembro. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou após análise nesta última quarta-feira, dia 11 de outubro,
a criação da plataforma de venda de passagens proveniente da parceria comercial entre a Aviação Águia Branca e o Grupo JCA, formado por empresas como Viação Cometa, Viação Catarinense, Autoviação 1001, Rápido Ribeirão Preto, Expresso do Sul, entre outras, que será nomeada Buscou. Com a união entre as empresas, que dominam juntas 28,3% do mercado interestadual no setor rodoviário segundo o CAD, a líder Gontijo, que possui 22,1%, é ultrapassada. O aplicativo Buscou deve não somente vender passagens das duas empresas, mas também de parceiras, além de detectar interesses de viagens, que podem resultar na solicitação das linhas inéditas para a ANTT. Vale ressaltar que o CAD aprovou a parceria entre as empresas com algumas condições, assim evitando a concentração no mercado. O plenário aprovou por unanimidade a constituição da Joint Venture, a Buscou JCA Águia Branca, condicionada a um acordo de controle de concentração. O acordo que estabelece: 1. A Buscou terá a duração de 8 anos. 2. A Buscou não poderá atuar nas linhas e mercados em que subsistem sobreposição horizontais: a São Paulo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias a São Paulo, Rio a Osasco e Rio de Janeiro a São Bernardo do Campo. 3. Nos primeiros 4 anos de duração da Joint Venture Buscou, não poderá firmar parcerias com outras transportadoras. 4. No segundo período de 4 anos, não poderá haver novas parcerias com outras empresas desde que previamente avaliada e aprovadas pela CAD. A Aviação Cometa estará presente mais uma vez na Brasil Game Show 2023, maior feira dos games da América Latina, que conta com a participação de grandes marcas gamers. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa de ônibus rodoviário apoia o evento com transfers gratuitos para os participantes entre o Terminal Tietê e o Expo Center Norte, em São Paulo. Serão disponibilizados 10 ônibus para fazer o trajeto de ida e volta em todos os dias e horários de funcionamento da feira, que acontece do dia 11 ao dia 15 de outubro, e espera receber um público de mais de 300 mil pessoas em sua 14ª edição. Os embarques acontecerão a cada 30 minutos. No Terminal Tietê serão feitos na rua Marechal Odilio Denis 9 Santana. No Expo Center Norte serão próximos ao estacionamento que fica em frente da entrada principal do pavilhão, na rua José Bernardo Pinto 333, Vila Guilherme. Para entrar nos ônibus, basta os participantes apresentarem os ingressos da Brasil Game Show no momento do check-in. Os veículos da Aviação Cometa são confortáveis, seguros, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e entradas USB em todos os assentos para carregar dispositivos móveis. Viajar tem sido uma prioridade para os cariocas, em comparação com os paulistanos. É o que aponta o levantamento feito pelo Clube Giro, programa de fidelidade do Grupo JCA, pioneiro no setor rodoviário de passageiros. A vantagem existe, mas é quase um empate técnico. Foram 25.664 viagens feitas pelos moradores do Rio de Janeiro antes, a 25.126 viagens pelos residentes de São Paulo no mês de agosto. Mais outro dado ajuda a colaborar na afirmação. O número de clientes que vivem em São Paulo é 12% maior que os do que moram na Cidade Maravilhosa. Ou seja, apesar de haver menos usuários ativos no Rio de Janeiro, a frequência com quem pagam a entrada é maior do que as que residem na capital paulista. A principal curiosidade fica por conta dos destinos escolhidos, um para a terra do outro. Isso mesmo, o destino mais procurado pelos cariocas é exatamente São Paulo, enquanto os dos paulistanos é o Rio de Janeiro. Os residentes da Cidade Maravilhosa também costumam ir para Niterói, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Rio das Ostras, Nova Friburgo, Búzios, Araruama e, respectivamente, todas as regiões localizadas no estado fluminense. Os viajantes da capital paulista também gostam de ir para destinos dentro do estado como Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Sorocaba e Ribeirão Preto. Curitiba também aparece na lista de trechos mais buscados por eles. A Aviação Garcia, do Paraná,
teve novo recurso contra a decisão que decretou a falência do grupo Itapemirim e permitiu o arrendamento das linhas de ônibus rodoviários que eram prestadas pela Itapemirim Caiçara para Suzantu em Santo André. A empresa do ABC constituiu a Aviação Nova Itapemirim para as operações. A Companhia do Sul do país já teve um recurso negado e recorreu de novo. A decisão de segundo grau, desta vez foi por uma turma de desembargadores, que foi publicada nesta terça-feira, dia 10 de outubro. A Aviação Garcia queria operar apenas 52 linhas que eram autorizadas pela ANTT para a Aviação Caiçara, com eixos no Sul e Sudeste. A negativa ao recurso da Garcia foi por unanimidade da primeira Câmara, reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Votou contra o pedido da Garcia o desembargador relator Azumaniche, que teve o voto seguido pelo presidente da Corte, Fortes Barbosa, e pelo desembargador Franco de Godoy. A Aviação Garcia alegou que a Suzantu está demorando para retomar as 132 linhas que eram autorizadas ao grupo Itapemirim, mas a Justiça entendeu que parte desta demora se deve às dificuldades impostas pela ANTT no início das operações e os problemas gerados por algumas administradoras de terminais rodoviários que não querem ceder os guichês que eram operados pela antiga administração da Itapemirim. Ainda de acordo com a decisão, a Suzantu apresentou um plano de expansão de operação para aumentar o ritmo da retomada das linhas. O fato de a Suzano não estar explorando todas as linhas anteriormente pertencentes ao grupo Itapemirim se deu pela necessidade de se aguardar o desfecho das providências administrativas perante a ANTT, bem como da residência das administradoras dos terminais rodoviários em operar os guichês outrora ocupados pelas falidas. Este fato por si só não autoriza a cisão do arrendamento homologado em primeiro grau da jurisdição. A operação foi iniciada de forma gradativa, sendo que a transportadora turística Suzano já apresentou o plano de expansão da operação com o intuito de colocar em funcionamento todas as linhas objeto do contrato de arrendamento. A decisão ainda enfatiza os investimentos feitos pela Nova Itapemirim Suzantu para contratação de funcionários, preparação de guichês em novas tecnologias e na compra de ônibus tanto 0 km como seminovos. Se o recurso da Garcia fosse aceito, criaria mais um endividamento para a massa falida do grupo Itapemirim, já que a Suzantu teria direito de cobrar pelos investimentos já feitos. Soma-se a isso o investimento feito pela arrendatária, no que se refere às novas tecnologias, reforma dos veículos, compra de novos ônibus para renovação de frota, estruturação de garagem e contratação de funcionários, de modo que o acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante poderia causar dano reverso. O acórdão ainda enfatiza que se a Garcia ou qualquer outra empresa quiserem as linhas operadas pela Nova Itapemirim Suzantu e só pedirem trajeto semelhante na ANTT, já que o regime de linhas interestaduais é por autorizações individuais. Por derradeiro, rememora-se que outorga das linhas rodoviárias interestaduais ocorre por meio de autorização, de forma que, desde que preenchidos os requisitos exigidos pela agência reguladora, todas as empresas interessadas podem apresentar requerimento diretamente da ANTT, visando a obtenção de autorização para exploração do serviço, bastando, portanto, a adoção desta providência por parte do agravante. A Companhia do ABC vem retomando as operações por meio de arrendação judicial que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara, que faliram em setembro de 2022. E antes de finalizar, uma última notícia. O valor da tarifa dos ônibus municipais de Vinhedo, em São Paulo, cai para R$ 4,75 a partir de hoje, dia 12 de outubro. Anteriormente, era cobrado R$ 5,50. A cidade conta com 9 linhas. Os pontos de 4 linhas que atendem ao terminal Campo Limpo são alterados na segunda-feira, dia 16 de outubro. Mudanças acontecem por conta de obras na região. Pontos serão movidos da plataforma 2 para a plataforma 1. A tarifa de ônibus intermunicipais tem aumento de 2,77% na região metropolitana de Porto Alegre. O reajuste é válido para as modalidades direto e executivo e seletivo. Então essas foram as últimas informações, notícias e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos novas notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.